Quantos querem ter a mente de Cristo? Glória a Deus. No passado nós falamos sobre características de uma mente mundana e uma mente de Cristo. A mente mundana é basicamente antropocêntrica e egolátrica, onde os nossos desejos e vontades estão no centro. E a mente de Cristo é cristocêntrica. Nós procuramos ter sempre Cristo no centro de tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, decidimos, etc. E a mente, dentre todas essas características que nós falamos aí, é importante nós lembrarmos que a mente de Cristo é uma mente que nos leva à verdade, que nos leva a entender a importância de cada um tem seu papel, todos nós somos edificados pelo agir de Deus na vida de alguém e também edificamos, sendo instrumentos de Deus. A mente de Cristo, ela tem zelo e fervor, ela ama aquilo que Deus ama, ela odeia aquilo que Deus odeia. Nós não podemos imaginar que estamos alinhados com Deus, amando aquilo que Deus não ama, ou simplesmente não rejeitando aquilo que Deus rejeita. Nós precisamos entender que a mente de Cristo é alinhada com a mente do Senhor, e aquilo que o Senhor revela na sua palavra, isso é o que deve nortear a nossa mente. Enquanto a mente mundana acaba sempre num pessimismo maledicente, a mente de Cristo tem uma atitude positiva. Obrigado, amigo. Uma atitude positiva: compartilhar, acolher, abençoar, alegrar, se compadecer, se manter a paz, fazer o bem, é o que Deus espera de nós. Mas vamos adiante. Pode passar. Hoje nós vamos falar sobre como sair de uma mente escrava para uma mente livre. O Senhor não nos chamou para sermos escravos. O Senhor nos chamou para sermos livres. Mas a escravidão começa onde? Toda e qualquer escravidão começa onde? Na mente. Então a mente escrava é uma mente que desagrada a Deus. Uma mente livre é uma mente que agrada a Deus. Mas mente livre é um esforço que nós temos diariamente para ter. Todos nós temos pensamentos e sentimentos, e aqui mente, voltando lá nos conceitos que a gente trouxe, mente aqui nós estamos colocando como série de pensamentos, de sentimentos e atitudes. Então, os nossos sentimentos, pensamentos, nossas atitudes precisam ser livres. Precisam ser livres. Nós vamos ler alguns versículos aqui hoje sobre isso. Mas olha só, existem vários tipos de escravidão. Existe a escravidão física, que é quando alguém obriga outra pessoa a fazer determinada coisa pelo poder da coerção física, força. A escravidão, como houve antigamente aqui no Brasil, ela era imposta pela força. É um tipo de escravidão. Existe escravidão econômica, que se expressa no endividamento, ou quando uma pessoa exerce um poder econômico sobre outra. Existe escravidão emocional, que é quando uma pessoa é dependente emocional da outra. Existe a escravidão das drogas, a escravidão dos vícios, de todos os tipos de vícios, inclusive vícios emocionais também, relacionamentos abusivos e por aí vai. São vários tipos de escravidão. Quando você não consegue gerenciar o seu pensamento, você se torna escravo do seu pensamento. Quando você não consegue gerenciar suas emoções, você se torna escravo das emoções. Agora, aqueles que são vencidos pelo pecado são escravos do pecado. E escravos do pecado são escravos do diabo. Então o inimigo utiliza todos esses tipos de escravidão para manter as
distantes de Deus. Inclusive a escravidão dos prazeres, inclusive a escravidão do bem-estar, inclusive a escravidão da tranquilidade. Nem sempre tudo que aos nossos olhos está bom é de fato bom. Às vezes é uma escravidão maligna para nos afastar de Deus. Muitas pessoas estão felizes, humanamente felizes, e afastados de Deus. E para o diabo está tudo certo. Estão escravos do pecado, se sentindo bem, e ainda assim vão para o inferno. E ainda assim não tem as bênçãos de Deus. Nós cantamos aqui: mais vale um dia com a tua glória do que 1000. Está escrito isso no Salmo. É melhor estar um dia em tua presença do que em outra parte 1000. O diabo sabe muito bem disso. Então ele não quer que nós estejamos nem um dia na presença de Deus. E aí ele pode te oferecer tribulações para te afastar de Deus, para você reclamar, murmurar e se afastar de Deus, ou benesses para você ficar tranquilo, numa boa, feliz, contente e afastado de Deus. O inimigo tem as suas estratégias e nós não podemos cair nas artimanhas do diabo. Então existem vários tipos de escravidão e todas elas são de origem maligna. Toda escravidão é uma deturpação de algo que Deus criou para nós usufruirmos. Aí o diabo inverte e faz com que nós sejamos escravos daquela coisa. Vamos para alguns exemplos. Deus cria o homem e a mulher, e aí o homem olha para a mulher e fala assim: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela me completa. Quando o pecado entra, então diz a Bíblia que Adão chamou a mulher de Eva, que significa mãe dos meus filhos. Então a mulher que era parte dele, que era complementaridade com ele, a mulher que foi feita para ele. Então agora, depois do pecado, ele olha para ela e fala assim: é a mãe dos meus filhos. Ele então restringe aquela que foi feita para ser a sua complementaridade. Ele restringe a uma função que é a função maternal. E aí Deus avisa para ela: agora os seus desejos vão ser para ele. Não que Deus quisesse assim, mas porque o homem que deveria proteger e cuidar, agora ele usa a sua força para usar a mulher como objeto dele. E aí você vê toda a história da humanidade com vários exemplos, inclusive até os dias de hoje. Nós vemos um feminicídio aí, que é uma grande mazela da sociedade, que é causado por quê? O homem que deveria proteger, o homem que deveria amar, o homem que deveria cuidar, o homem que é mais forte para isso, para prover e para cuidar, ele então passa a tratar a mulher como seu objeto, e ele então acha que pode fazer o que quiser com seu objeto. E daí, no último caso, nós vemos o feminicídio. Aí Deus cria todas as coisas e fala assim: vocês podem comer o que vocês quiserem. Aí o ser humano vai lá e se torna escravo da comida. Aí vem a gula, aí vem um monte de doenças relacionadas à alimentação. Deus vai lá e cria a natureza, cria as ervas. Aí o homem vai lá, pega a erva, transforma numa droga e vira escravo dela. Aí vem o dinheiro. O dinheiro por si só é um instrumento, uma ferramenta, pode ser usado para o bem ou para o mal, assim como uma faca, assim como um carro. Aí a pessoa vai e se torna escrava do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E então você vê o ser humano invertendo as coisas. Deus cria um relacionamento homem e mulher. Aí vai lá o ser humano, por influência maligna, e deturpa as coisas. E ao invés dos dois se ajudarem, então um se torna escravo do outro, ou um se torna dominador sobre o outro. De tal sorte, meus queridos, que em toda relação de escravidão tem um escravizador e tem um escravizado, e os dois têm benefícios. Que benefício tem de ser escravo? O benefício de não ter que pensar, o benefício de não ter que tomar decisões, o benefício de não ter que enfrentar determinadas situações na vida, e então você simplesmente se curva para a escravidão, porque é mais tranquilo, porque exige menos esforço
E isso é sim um benefício, mas nós temos sempre que pensar: esses benefícios agradam a Deus? Esses benefícios agradam a Deus? Porque Deus não nos chamou para a escravidão. Escravidão tem origem maligna. Ele nos chamou para a verdadeira liberdade em Cristo. Vamos ler João 8. Pode projetar aí, por favor? João 8, 31, 32 e depois 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos permanecereis na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De uma vez por todas nós conhecemos Jesus, e Ele nos libertou da condenação do pecado. Mas a verdade em Cristo nós vamos aprender todos os dias. Hoje mais, amanhã mais, depois de amanhã mais. Quanto mais nós aprendemos a Cristo, mais nós aprendemos sobre liberdade. Porque a liberdade do conhecimento em Cristo vai libertando a nossa mente daquelas coisas ruins que nós somos, com as quais nós somos atacados todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados sobre o nosso jeito de viver, sobre o nosso jeito de ser, sobre dinheiro, sobre sexualidade, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre honestidade. Todos os dias nós somos bombardeados, mas nós permanecemos em Cristo, nós vamos permanecendo na sua verdade, na sua palavra, e nós vamos também sendo libertos a cada dia. Queridos, existe uma libertação que é instantânea, que é quando o Senhor nos livra do domínio do pecado e da condenação do pecado. Isso acontece assim: no momento que a gente se converte, nós somos justificados e somos libertos do domínio do pecado. O pecado não te domina mais, e o pecado não te condena mais, mas nós não somos libertos de imediato da influência do pecado e das consequências do pecado. Então nós temos que lutar todos os dias contra a influência do pecado. Nós temos que lutar todos os dias contra as consequências do pecado. Todos os dias. Essa liberdade nós vamos conquistando a cada dia. Não existe ninguém aqui que tenha o poder de dizer assim: amanhã é dia 9, né? Amanhã eu não vou pensar nem sentir nada que desagrade a Deus. Será? Não temos esse poder, porque a nossa carne é fraca. Então nós temos que tomar uma decisão. Isso eu posso fazer. Amanhã, todas as vezes que eu pensar alguma coisa ruim, eu sentir alguma coisa ruim, eu decido que eu vou lutar contra isso e vou vencer em nome de Jesus. Essa é a diferença, meus queridos. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade verdadeira é espiritual e ela está em Cristo. Você pode ser fisicamente livre, mas espiritualmente acorrentado. Agora, se você for espiritualmente livre, ninguém pode te acorrentar. Por isso Paulo fala: para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. No presídio militar, eu tenho escutado com alguma frequência. Esse ano nós escutamos de novo essa frase que parece muito absurda: pastor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ser preso. Como assim? Pastor, eu estava livre fisicamente, mas eu estava escravizado espiritualmente. Aqui eu conheci Jesus, agora eu estou livre espiritualmente. Quando eu sair dessa cadeia, minha vida será outra. A liberdade espiritual é o que há de mais importante na vida de um ser humano. Quando você tem liberdade espiritual, você não é escravo do diabo. As outras coisas
tendem a fluir na sua vida, e ninguém tem poder de te escravizar. Essa liberdade da qual eu estou falando, ela é conquistada todos os dias. Se você deixar algo te escravizar, isso vai acontecer. Mas se você lutar contra qualquer escravidão, você vai vencer em nome de Jesus. Mas quem não luta já perdeu. Pode voltar nos slides, por favor. O Senhor é o que domina, o escravo é o dominado. Olha só que texto interessante. Esse eu vou ler aqui na Bíblia. Abre aí na sua Bíblia. 2 Pedro, para não tirar do slide. Abre aí. 2 Pedro 2,19. A parte final. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se você deixar os seus pensamentos pecaminosos te vencerem, você é escravo deles. Se você deixar os seus sentimentos errados, pecaminosos te vencerem, você é escravo deles. Tem gente que é escravo do medo. Tem gente que é escravo da raiva. Tem gente que é escravo da tristeza. Tem gente que é escravo da baixa autoestima. Tem gente que é escravo da falta de confiança. Tem gente que é escravo da mentira. Tem gente que é escravo de tudo que é tipo de pensamento e sentimento que você imaginar. Agora, querido, Deus tem algo mais para você, mas você não vai por medo. Então o medo tomou o trono na sua vida. Você é escravo do medo, não é servo do Senhor Jesus para isso. O Senhor Jesus tem algo para você. A tristeza tomou conta de você e você não toma posse do que Jesus tem para você. Então você se tornou escravo da tristeza e não servo do Senhor Jesus para isso. Não podemos nos curvar por medo. Não podemos nos curvar para raiva. Não podemos nos curvar para nenhum sentimento, para nenhum pensamento que esteja fora da palavra de Deus. Porque quando você se curva, então aquilo se tornou o seu Senhor. Quando você se dobra diante de algo, aquilo se torna o seu ídolo. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram os joelhos perante aquela estátua? Porque se eles dobrassem os joelhos perante aquela estátua se tornaria o Deus deles. Queridos, diante de quem a gente se dobra, esse quem, ou esse alguém, ou essa coisa se torna o nosso Senhor. É o que está escrito aqui. Você se tornou uma pessoa medíocre? Você se tornou uma pessoa avarenta? Você é escravo do seu dinheiro. Tanto o mão de vaca, quanto o que esbanja, são escravos do dinheiro? Você é escravo do seu medo? É escravo da sua ira? É escravo da sua tristeza? Se você é dominado por eles, então eles são seus senhores. Aquilo que te domina é seu Senhor. Não consigo viver sem tal coisa. Cuidado com essa frase. Ela pode estar revelando um ídolo no seu coração. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora tem gente que trata os seus medos com muito carinho. Tem gente que trata os seus temores com muito carinho. Tem gente que trata como um animalzinho de estimação. Queridos, tudo aquilo que nos impede de
tudo aquilo que nos impede de fazer o certo deve ser rejeitado, atropelado da nossa vida. Nós não podemos ser escravos. Às vezes nós agimos como um elefante com a cordinha amarrada na pata. O que é o elefante com a cordinha amarrada? No início colocaram corrente no pé dele, ele não conseguiu sair. Por isso que fala de memória de elefante, né? Ele fica lembrando daquela corrente. Depois eles prendem ele com a corda e ele não sai. Ele pensa que não consegue sair, mas se ele tentasse ele conseguiria. Só que ele nem tenta, porque ele fica imaginando que tem uma corrente ali. Queridos, quantos de nós estão presos? Estamos presos, acorrentados, pensando que não tem jeito, que não tem solução, como um elefante com um barbantezinho na perna. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deixa Deus te dar um empurrão, deixa Deus te sacudir e vamos vencer, vamos seguir em frente. Vamos parar com o coitadismo, com o vitimismo e vamos enfrentar as dificuldades e vencer. Porque se você se curvar diante da dificuldade, então você se tornou escravo dela. Olha Davi e Golias. Se Davi se curva para Golias, todo Israel passaria a ser escravo dos filisteus. Vamos enfrentar as batalhas para vencer. Cristo é o Senhor e eu sou o gerente. Isso é diferente. A mente de liberdade pensa: Cristo é o Senhor e eu sou o gerente. Eu sou o gerente das minhas emoções, não vou me curvar para elas. Eu sou o gerente dos meus pensamentos, não vou me curvar para eles. E eu vou levar os meus sentimentos e pensamentos cativos a Cristo. Esse é o pensamento de quem é livre. Eu não posso deixar os meus desejos, os meus pensamentos, meus sentimentos me dominarem. Eu preciso lutar contra eles e lutar para vencer. Drogas, relacionamentos, traumas, sentimentos, tudo que me obriga me faz ser escravo daquilo. Eu só posso me sentir obrigado, irmãos, obrigado a fazer aquilo que é agradável a Deus. Se você se sente obrigado a fazer qualquer coisa que não seja agradável a Deus, possivelmente você é escravo dessa coisa. Se você necessita da aprovação dos outros, você é escravo da aprovação dos outros. E quem é escravo da aprovação dos outros, olha, sofre muito nessa vida, porque os senhores, que são os outros, fazem cobranças impossíveis. Você tem que querer a aprovação de Deus em primeiro lugar. Se for possível e estiver dentro da direção de Deus, a aprovação dos seus pais. Se for possível, dentro da aprovação de Deus, a aprovação da sua esposa, do seu marido. Agora ficar mendigando a aprovação dos outros, pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão imaginar, queridos, isso é uma escravidão que atinge boa parte dos brasileiros. Muitos brasileiros são escravos daquilo que os outros vão pensar. Eu quero te desafiar para você ter sua mente livre e renovada. Todas as vezes que você quiser fazer uma coisa que você quer e que é da vontade de Deus, mas você quiser deixar de fazer por conta do que alguém vai pensar, ou por conta de qualquer medo, de qualquer trauma, vá e faça, mesmo se sentindo mal. Quantas e quantas vezes eu tremi para falar em certos públicos? Já falei para milhares de pessoas, para públicos muito seletos, e eu tremi algumas vezes. Mas sabe o que eu pensei? Eu falei: olha, é o seguinte, o Senhor me chamou para isso, o Senhor está me dando essa oportunidade, o Senhor me usa, me dê graça, e eu vou entrar e eu vou arrebentar em nome de Jesus. E vai e faz. Agora, que cabimento tem se você pode dirigir? Às vezes você tem um carro e aí você simplesmente não dirige porque tem medo.
Enfrenta esse medo e vai lá e dirige. Por que você vai ficar dependendo de alguém te levar a algum lugar? Se você tem pé, tem mão, tem inteligência, vai lá e supera. Vai lá e supera. Porque a limitação está aqui, a escravidão está aqui. Quebra essa corrente em nome de Jesus e fala para Deus: Senhor, eu vou dirigir. E vai lá e dirige. Senhor, eu vou tocar, vai lá e toca. Eu vou cantar, vai lá e canta. Eu vou ter coragem, eu vou lá e vou fazer uma proposta no meu trabalho, vai lá e faz. É antibíblico? Não. É ilegal? Não. É imoral? Não. Então por que você vai se limitar? Se Deus pode te abençoar. Isso é escravidão. Eu queria tanto falar com tal pessoa, para a situação, não tem coragem. Escravo? Escravo do medo? Escravo de quê? Eu queria tanto tomar uma atitude na minha vida, para não virar na minha vida, mas eu tenho medo. Escravo? Escrava? Não é para isso que Jesus te chamou. Não é para isso. Eu escolho livre. Quem é livre é assim. A pessoa livre escolhe mesmo contra a sua vontade. Como assim, pastor? Vamos ler? 1 Coríntios 6,12. Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Opa! Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qualquer coisa que estiver te dominando, você precisa quebrar o jugo da escravidão. E aqui eu quero falar do jejum. Nós estamos na campanha Renovação e Quebrantamento. Nós aderimos a essa campanha da Convenção Batista Nacional. Queridos, como funciona o jejum? Você abre mão de alguma coisa que você quer. Eu desejo muito aquilo. Eu tenho dificuldade de abrir mão daquilo. Então é por isso mesmo que eu vou abrir. Se você é muito mão fechada e não consegue contribuir, então coloca o propósito diante de Deus e fala assim: Senhor, agora é que eu vou contribuir mesmo. E do jeito que eu chego a sofrer para fazer, vai lá e faz. Você gosta de conversar fiado? Gosta de falar demais? Você vai falar: Senhor, eu vou ficar sem falar nada. Eu vou ficar calado. Eu faço meu jejum vai ser de que eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou criticar ninguém. Opa, olha o jejum bom. Tem certas comidas que eu gosto demais de comer, e é exatamente essas comidas que eu não vou comer. Sabe por quê? Você está treinando a sua mente a abrir mão daquilo que ela gosta. Não tem como a gente desenvolver mente liberta se você não impuser a sua decisão. Não pense você que eu me deliciei, por exemplo, quando eu estudava 16 horas por dia para passar no concurso. Tinha hora que era um saco. Era isso mesmo. Era um saco. Chato pra caramba. Você vê as pessoas se divertindo e você não está se divertindo. E será que isso é legal? Eu lembro lá que eu me preparando para o teste físico, tinha dia que eu chorava de raiva as flexões que eu tinha que fazer. Eu chorava de raiva.
porque domingo parecia que estava rasgando o músculo. Eu não queria fazer. Se me desse escolha entre fazer ou não fazer, eu não queria fazer. Mas sabe o que eu fiz? Eu submeti a minha vontade à minha decisão e à minha disciplina. Eu vou fazer com raiva, sentindo dor, nem que eu rasgue o músculo, mas eu vou fazer. É assim que funciona. É o princípio do jejum. Você está abrindo mão de uma coisa que você gosta, para você treinar sua mente. Eu posso abrir mão daquilo que eu quero, se eu tiver um propósito. Eu gosto de acordar cedo? Não. Mas quando o meu relógio toca, eu já botei na minha cabeça, gostando ou não, eu vou levantar. Você precisa subjugar sua carne, ter decisão na sua mente, decisão muito mais forte do que os seus desejos. Os seus princípios, os seus propósitos têm que te levar além daquilo que a sua carne quer. Porque a nossa carne quer prazer, a nossa carne quer tranquilidade, a nossa carne quer tudo fácil. Acontece que não é assim. Deus nunca nos prometeu nos dar tudo do jeito que a gente queria. Se vós permaneceres em mim, a minha palavra em vós, pedireis o que quiseres, e vos será dado. Mas olha, se vós permaneceres em mim, a minha palavra em vós, tem condicionantes. Agora, como que você vai fazer a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus, se você não conhecer a vontade de Deus? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se você não transforma, se você não é transformado pela renovação do seu entendimento, como é que você vai compreender a vontade de Deus? E se você não compreender a vontade de Deus, como é que você vai alinhar a sua vontade a dele? E se você vai alinhar a sua vontade a dele, como é que ele vai fazer o que você está pedindo? Então, meu querido, submeta os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos às suas decisões. Quem tem que mandar é você e as suas decisões. Decida superar e supere com dor, mas supere. Decida abrir mão e abra mão com dor, mas abra, porque assim você acostuma a sua mente a abrir mão daquilo que você decide abrir. Então, quando o pecado estiver diante de você, você vai dizer: eu abro mão, eu quero pecar, mas eu não vou pecar, e a sua decisão prevalece. A nossa decisão, quem é livre é quem decide fazer. A pessoa vem e fala assim: vocês não são livres porque vocês não se entregam à bebida, não se entregam aos prazeres. Não me entrego porque eu decidi que não vou me entregar. E não vamos mentir aqui, que nenhum de nós aqui tem desejos que desagradam a Deus. Isso é ilusão, queridos. Todos nós temos, mas todos nós que servimos ao Senhor decidimos não dar vazão àquelas coisas que desagradam a Deus. Isso é uma decisão. Você escolhe se vai mentir ou não. Você escolhe. Você escolhe se vai buscar a Deus ou não. Você escolhe. Você escolhe se vai se esforçar mais ou não. Você escolhe. A decisão é sua. Então, tudo me é lícito, mas eu não me, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode ter dinheiro, mas não seja dominado pelo dinheiro. Você pode ter prazer, mas não seja dominado pelo prazer. Você pode sim ter muitos amigos, mas não seja dominado pelas suas amizades. Você pode sim. Você pode ser reconhecido por uma coisa que você faz, mas não seja dominado pela necessidade de reconhecimento. Não seja dominado por nada, porque isso é escravidão e Deus te chamou para ser livre. Amém? Quantos entendem isso? Glória a Deus. Amém. A escravidão vem da carne e do pecado. A liberdade vem da ação do Espírito. Vamos ver Romanos capítulo 7. Vamos botar isso aí na tela, por favor. Romanos 7, do 21 ao 25. Romanos 7, do 21 ao 25.
Vamos lá, o lado de cá lê os ímpares, o lado de lá lê os pares. Vamos, os ímpares aí, 1, 2, 3. Isso aí, irmãos, é a carne. O que é a carne? É a tendência pecaminosa que existe em nós. Quando ele fala que na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, ele está falando no espírito. A melhor tradução seria que espiritualmente eu quero agradar a Deus, mas na minha carne, que é a minha tendência pecaminosa, eu tendo a desagradar a Deus. Então existe uma batalha, certo? Existe uma batalha dentro de nós. Então veja, eu que me entreguei a Cristo, eu quero agradar a Deus. Como eu sou ser humano, eu tenho a tendência a desagradar a Deus. Essas duas coisas estão em mim. E aí o que a gente faz? Existe uma guerra entre elas. É por isso que eu não posso dizer para vocês assim, irmãos, vamos fazer tudo na força de vontade, temos que ter força de vontade. Às vezes a minha vontade é de fazer o errado. Então eu tenho que ter força de decisão. Não é simplesmente agir pela vontade, é agir por decisão. A renúncia é você decidir abrir mão de algo errado que você gostaria de fazer. Ou você abrir mão de algo que é até certo, mas que naquele momento Deus requer de você. Isso é renúncia. Nós temos que aprender a renúncia. Você tem que aprender a ser rejeitado por servir a Deus. Isso é uma renúncia. Você está renunciando o reconhecimento social, porque serve a Cristo. Você tem que aprender a renunciar dinheiro por não fazer a coisa errada. Aprender a renunciar certos prazeres, porque eles desagradam a Deus. Aprender a renunciar certos pensamentos, ainda que eles te tragam algum prazer, porque eles desagradam a Deus. Então servir a Deus e ter uma mente liberta é ter uma mente decidida. Não é ter uma mente que não pensa nada errado, não é ter uma mente que não sente nada errado, é ter uma mente decidida a fazer o certo. E quando você for confrontado entre os seus desejos, os seus valores, você decide pelos seus valores. Entre a sua vontade e a vontade de Deus, você decide pela vontade de Deus. É uma mente decidida. Romanos 8:1. Vamos lá, esse lado aqui, os ímpares. 1, 2, 3. Segura aqui um pouco. Então veja, existe uma batalha entre carne e espírito. Essa batalha se trava na nossa mente. E veja
pela nossa própria força. Então o Espírito aqui é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos fortalece para a gente vencer a nossa carne. Se não for assim, é impossível. Agora, qual é a minha parte? Eu vou alimentar mais aquilo que agrada a Deus, ou eu vou alimentar mais aquilo que fortalece a minha carne? Isso é uma decisão que você vai tomar. Você sabe quais são as inclinações da sua carne. Você vai alimentar isso? Se você alimentar, a sua carne vai ficar cada vez mais forte dentro de você. Se você enfraquecer a sua carne e alimentar o seu espírito, então você se torna cada vez mais livre. E por que você é livre? Porque você poderia escolher pecar, mas você escolhe não pecar. E a pessoa que é dominada pelo pecado, ela não tem escolha. Aí ela quer dizer que você não é livre e que ela é, mas é o contrário. Ela é escrava, você é livre. Você poderia estar praticando as mesmas coisas que ela, mas você decidiu não fazer. E Deus te fortaleceu para você não fazer. Então, perceba que há uma luta dentro de você. Há teólogos que falam como se fossem dois cachorros, né? Tem dois cachorros dentro de você. Um é a sua carne, a sua tendência pecaminosa. Outro é o seu espírito, a sua tendência a agradar a Deus. E você é o dono dos dois cachorros. E eles entram em briga constantemente. Qual dos dois vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você tirar o alimento de um e der o alimento para o outro, esse outro que está alimentado vai vencer essa batalha. Como você está alimentando aí esses cães dentro de você? Tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você pensa, tudo que você sente é alimento. Se você se alimenta do louvor, se você se alimenta da palavra, se você se alimenta da oração, você está fortalecendo o seu espírito. E o Espírito de Deus te enche para você ser livre. Agora você alimenta pensamentos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, vê coisas pecaminosas, conversa coisas pecaminosas. Então a sua carne vai sendo fortalecida e você vai se tornando cada vez mais escravo. Vamos continuar. 6. Verso 6. Que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você alimenta a sua parte carnal, você está desagradando a Deus. Se você alimenta a sua vida espiritual e deixa o Espírito Santo te guiar, então você está agradando a Deus. É uma decisão que você toma, mas não sozinho. O Espírito Santo é que te fortalece para você agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Pode passar. 9.
ler todos juntos esse. 1, 2, 3. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver sob o domínio dos passados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho. Pode voltar nos slides. Então, queridos, não recebemos o espírito de escravidão. Você não foi chamado para ser escravo de nada, nem de ninguém. Você foi chamado para ser livre. Jesus foi para a cruz no seu lugar. Ele derramou sangue na cruz para quebrar toda e qualquer escravidão, porque a escravidão é obra maligna. Nós temos que ser livres. Nós temos que ter a nossa mente livre. Nós temos que ter o nosso coração livre. Nós temos que ser pessoas livres e fazer as coisas para a glória de Deus. Fazer a nossa decisão de servir a Deus, entrar em campo e fazer a diferença. Não vamos viver de acordo com aquilo que nós somos pressionados a ser, aquelas coisas que desagradam a Deus, que nos pressionam para ser. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, isso é ser livre. Então, a escravidão vem da carne do pecado, mas a liberdade vem da ação do Espírito. E como nós lemos aqui, a escravidão tem um padrão de medo. Não recebeste espírito de escravidão para estar sem temor. Todo escravo tem medo do seu Senhor. Você é escravo do relacionamento quando você diz que não pode viver sem ele. Você é escravo de um filho, de um pai, de uma esposa, de um amigo, quando você diz que não pode viver sem ele. Você é escravo da sua casa se você não pode viver sem ela. Escravo do seu carro se não pode viver sem ele. Escravo do seu dinheiro se você não pode viver sem ele. Você é escravo de qualquer coisa que você diz, isso aqui, eu não posso viver sem isso aqui, minha vida perde o sentido se eu não tiver isso aqui. Então significa que você se tornou escravo. Só tem uma coisa que nós não podemos viver sem, irmãos. Verdadeiramente não podemos viver sem. É sem Deus na nossa vida. Alguns até vivem sem Deus, mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Sem Deus não dá. O espírito de liberdade é o espírito de amor, pelo qual nós falamos Paizinho. O Paizinho é quem cuida de nós, pelo seu Espírito Santo operando em nós. Não é aquele Senhor que nos escraviza, que nos ameaça, que nos maltrata. Não, é o Paizinho que nos ama, que nos cuida, que nos abençoa, ainda que às vezes a gente não entenda isso, mas nós temos que ir aos pés dele. Da mente escrava à mente de Cristo, da escravidão para a liberdade. O apóstolo Paulo fala assim: fostes comprados por alto preço, não vos façais escravos de ninguém e de nada. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Peço aos intercessores que se posicionem.